Todo mundo sabe que ninguém é perfeito, e mesmo aqueles que buscam a perfeição todos os dias têm a plena consciência de que ela não é algo constante. Somos todos humanos e todos cometemos erros. Alguns erros, é claro, são maiores do que outros, e alguns podem custar uma carreira inteira. E no mundo da luta livre profissional, esses deslizes também acontecem. Afinal, as superestrelas são tão humanos quanto qualquer um de nós. E quando alguém toma a decisão errada na hora errada, quando vira à esquerda quando deveria ter virado à direita, isso pode significar mais do que apenas um erro de julgamento. Pode ser o fim de um push promissor, ou até mesmo de toda uma trajetória nos ringues. Então galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês lutadores que cometeram cagadas na pior hora possível. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. O Maga não se apresentou para a reabilitação. Quando Jamal da dupla 3 Minute Warning retornou à WWE em 2006, ele voltou com um instinto muito mais selvagem. Inspirado nos membros mais antigos da linhagem samoana, ele se reinventou como um Maga, o trator samoano. Dominando seus adversários com facilidade, rapidamente se tornou uma ameaça real no roster da WWE, entrando em rota de colisão com grandes nomes como John Cena. No entanto, o Maga não conseguiu e aparentemente nem quis superar a rígida política de bem-estar da WWE. Quando se recusou a cumprir essa exigência, acabou sendo demitido da empresa. E, infelizmente, pouco tempo depois, o Maga veio a falecer, encerrando de uma forma trágica a história de um talento que ainda tinha muito para oferecer nos ringues. Jeff Hardy luta contra Sting completamente chapado. Jeff Hardy é um daqueles lutadores que os fãs adoram. Aconteça o que acontecer, com todos os altos e baixos, mas alguns desses baixos foram exibidos ao vivo em rede nacional para o mundo todo ver. Um desses casos mais notórios aconteceu durante o pay-per-view Victory Road da TNA. Naquela noite, Jeff Hardy estava visivelmente sem condições de competir. Os bastidores tentaram evitar que ele fosse para o ringue, mas antes que pudessem contê-lo, ele já estava lá, cambaleando, perdido e claramente alterado. E do outro lado, Sting, normalmente calmo e profissional, mal conseguia esconder a sua indignação. Visivelmente frustrado, ele encerrou a luta em questão de segundos, logo após aplicar um Scorpion Death Drop e encerrando uma das cenas mais constrangedoras da história da TNA. Foi um momento que marcou negativamente a carreira de Jeff Hardy, mostrando que, por mais carismático e talentoso que fosse, seus problemas pessoais estavam começando a falar mais alto que o seu legado. Mr. Perfect desafia Brock Lesnar e, é claro, paga caro por isso. Curt Hennig, o lendário Mr. Perfect, é lembrado como um dos melhores lutadores da história da luta livre. Além disso, também tinha fama dos bastidores como um dos maiores ribbers, termo que é usado para quem adora pregar peças e provocar colegas de vestiário. Mas essa mistura de talento e brincadeiras acabou sendo sua ruína em um dos episódios mais ínfames da história do Pro Wrestling, o Plane Ride from Hell. Durante o voo turbulento de volta de um evento europeu da WWE, Curt Hennig resolveu provocar o então novato Brock Lesnar, que já era uma força da natureza em ascensão. O que começou como brincadeira, logo se transformou em uma briga real a 10.000 metros de altitude, com os dois quase rompendo a porta do avião durante o confronto. E apesar de Brock Lesnar ser a futura estrela da companhia, foi Curt Hennig que levou a pior. Em vez de repreender o jovem prodígio, a WWE optou por demitir Mr. Perfect por comportamento inadequado. A decisão marcou um ponto final em sua última passagem pela empresa, um fim abrupto para uma lenda, causado por uma provocação feita à pessoa errada, no momento errado. Lana e Rusev escolheram o amor e pagaram o preço por isso. Por um tempo, tudo indicava que a dupla formada por Lana e Rusev chegaria ao topo da WWE, com Lana no papel de manager fria e imponente e Rusev como um búlgaro bruto, imparável. Eles formaram uma das alianças mais impactantes da época, mas as coisas começaram a desandar quando Rusev foi derrotado por John Cena, mais uma vítima do chamado Super Cena Booking. Ainda assim, o público seguiu apoiando o casal, com coros de We Want Lana ecoando nas arenas.
A WWE tentou capitalizar isso, separando eles na história e colocando Lana em um romance em kayfabe com Dolph Ziggler. Só que nos bastidores, Lana e Rusev estavam juntos de verdade, e quando anunciaram publicamente o noivado em plena storyline de separação, a diretoria não gostou nem um pouco. A quebra da ilusão teria irritado os chefes da WWE, e o resultado foi uma queda vertiginosa no status dos dois. Ambos passaram a ser mal utilizados, com histórias sem rumo e sem o mesmo destaque de antes. No fim, Lana e Rusev escolheram um amor fora dos ringues, mas isso custou muito caro para suas carreiras dentro deles. Daniel Bryan enforca Justin Roberts e quase enforcou a sua própria carreira. Durante a icônica invasão do grupo do NXT original em 2010, os novatos receberam uma instrução clara: causar o máximo de caos possível. E foi exatamente isso que Wade Barrett e os seus aliados fizeram. Mas Daniel Bryan acabou indo longe demais, pelo menos aos olhos da WWE. No meio da confusão, Daniel Bryan agarrou o ring announcer Justin Roberts e o enforcou com a sua própria gravata ao vivo na televisão. O momento foi intenso e realista, mas ultrapassou os limites que a WWE considerava aceitável em sua programação PG. Muitos dentro da WWE já não acreditavam tanto no potencial de Daniel Bryan, e o incidente serviu como uma desculpa perfeita, e ele acabou rapidamente sendo demitido. Foi um balde de água fria em um talento que mal havia começado a sua trajetória na empresa. No entanto, a paixão dos fãs por Daniel Bryan, que já o viam como um dos melhores do mundo, foi tão grande que a WWE se viu obrigada a recontratá-lo semanas depois. O que parecia ser o fim prematuro acabou se tornando apenas um tropeço em uma carreira lendária. Rob Van Dam estava no topo do mundo e perdeu tudo de uma vez só. Durante anos, Rob Van Dam foi um dos lutadores mais populares da WWE. Um babyface carismático com um estilo único que o público simplesmente adorava. Quando finalmente chegou sua hora, ele não apenas conquistou o título da WWE de John Cena no lendário One Night Stand de 2006, como também foi coroado campeão da ECW. Era o momento perfeito. Rob Van Dam estava no topo do mundo do Pro Wrestling, com os dois principais cinturões da empresa em seus ombros. Mas apenas algumas semanas depois, tudo começou a desmoronar para Rob Van Dam. Rob Van Dam e Sabu foram parados pela polícia e pegos com maconha no carro. Hoje isso poderia não passar de uma infração menor, mas em 2006 era uma bomba. A WWE, ainda em pleno esforço de limpar a sua imagem e manter a política de bem-estar rígida, não podia se dar ao luxo de ter o seu campeão mundial envolvido em uma prisão por drogas. O castigo então veio muito rápido. Rob Van Dam foi suspenso, perdeu os 2 títulos de uma forma humilhante em sequência e, o mais importante, perdeu a confiança da empresa. Mesmo retornando depois, ele nunca mais foi tratado como um nome de topo, o que poderia ter sido um reinado icônico em um novo capítulo na história da empresa, acabou virando uma enorme oportunidade desperdiçada, tudo por um erro de julgamento no momento errado. Buff Bagwell se dá muito mal na WWE. Com um personagem espalhafatoso, carismático e uma confiança que transbordava, Buff Bagwell parecia ser o tipo de estrela que poderia brilhar dentro da WWE. Após o fim da WCW, muitos imaginavam que Buff Bagwell seria um dos nomes que fariam a transição com sucesso, mas bastou uma oportunidade para tudo desmoronar. Enquanto outros ex-lutadores da WCW chegavam com os pés no chão, prontos para provar o seu valor, Buff Bagwell ainda agia como se fosse o astro de antigamente. E isso não caiu nada bem nos bastidores da WWE. Relatos apontam que ele era arrogante, desrespeitoso e, pasmem, sua própria mãe chegou a ligar para Jim Ross para avisar que ele não iria trabalhar porque estava doente. E como se não bastasse, ele se envolveu em uma briga com Shane Helms nos bastidores e protagonizou uma das lutas mais mal recebidas da história do Raw, contra Booker T. O combate foi tão ruim, mas tão ruim, que foi praticamente o prego no caixão na invasão da WCW. E o resultado, meus amigos? Buff Bagwell acabou sendo demitido quase imediatamente e nunca mais voltou para a WWE. Seu ego e atitudes mataram o que poderia ter sido uma nova fase de sucesso.
e transformaram num dos maiores exemplos de como não se portar nos bastidores. O sonho americano de Jack Swagger acabou virando um pesadelo. Assim como Rob Van Dam anos antes, Jack Swagger estava sendo preparado para ser um dos grandes nomes da WWE. Ex-campeão mundial e com um personagem patriótico reformulado, ele chegou embalado para o caminho até a WrestleMania 29, escalado para disputar o título mundial contra Alberto Del Rio. No papel, era a oportunidade perfeita, personagem renovado, apoio de Zeb Coulter, hit político atual e presença garantida num dos maiores palcos de wrestling do mundo. Mas, semanas antes do evento, Jack Swagger foi preso por porte de maconha, uma infração que, mesmo hoje sendo vista com outros olhos, na época foi tratada com muita seriedade pela WWE. Se ele venceria Alberto Del Rio ou não, a gente nunca vai saber. Mas o que ficou claro é que aquele incidente destruiu qualquer chance real de Jack Swagger voltar ao topo da empresa. A WWE até tentou mantê-lo relevante depois, mas ele jamais recuperou o impulso. O seu sonho americano terminou antes mesmo de começar de verdade. Dave Schultz foi real demais para a luta livre. Graças à sua amizade com Hulk Hogan, Dr. D. Dave Schultz conseguiu uma vaga na WWE e estava ganhando destaque rapidamente. Há boatos de que ele seria o próximo grande rival de Hulk Hogan em uma rivalidade pelo título mundial. Dave Schultz tinha presença, carisma e um estilo agressivo que o tornava perfeito para o papel. Mas tudo mudou em 1984, quando um repórter apareceu nos bastidores da WWE fazendo uma matéria sobre se a luta livre era falsa. Dave Schultz não gostou nem um pouco da abordagem e decidiu mostrar o quão real podia ser. Deu 2 tapas violentos no repórter, que alegou ter ficado com um zumbido nos ouvidos por 8 semanas. O incidente gerou enorme repercussão negativa. Custou a WWE cerca de $425 mil em processos e, acima de tudo, custou a carreira de Dave Schultz na empresa. Ele foi afastado e nunca mais teve uma chance real nos grandes palcos. Ironicamente, sua tentativa de defender a legitimidade do pro wrestling o tirou de vez do jogo. A destruição de Velveteen Dream. Mesmo que as acusações contra Velveteen Dream acabem sendo comprovadamente fundadas, é muito difícil para uma empresa manter alguém no elenco com uma mancha tão pesada no seu currículo. Infelizmente, na época, as provas pareciam claras, principalmente nas fotos que circularam. E essas fotos foram imagens explícitas que foram enviadas para menores de idade. E todas as esperanças em torno desse novo personagem enigmático e carismático foram por água abaixo. E antes de todos esses problemas acontecerem, era dito dentro da WWE que Velveteen Dream seria uma futura mega estrela. Mas foi então que Patrick Clark, o lutador por trás do personagem, acabou sendo demitido por conta dessas controvérsias. E a luta livre profissional nunca mais vai saber o quão bom poderia ter sido o personagem de Velveteen Dream. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!